Fala galerinha, tudo bem? Tudo certo? Vamos para mais uma aula. Na aula de hoje então a gente vai falar sobre os perigos associados às erupções vulcânicas. Quais são os riscos que uma erupção vulcânica pode trazer? Obviamente que você já deve estar pensando que é a lava, né? Que é o principal risco aí que um vulcão pode trazer aí para a população quando ele entra em erupção. Vamos começar com alguns dos riscos. O primeiro, a lava, né, que ela vai escorrer aí por diversas áreas, podendo chegar inclusive em comunidades que vivem próximas a esses vulcões que entram em atividade. Então a alta temperatura somada à rocha derretida, né, que vai se deslocando lentamente pelo território, traz um risco direto aos moradores, porque afinal ela vai destruindo tudo ao seu caminho. Depois que a lava ela se resfria, há solidificação e fica só a rocha ali no local, né? Um outro risco que o vulcão pode trazer são os chamados piroclastos. Quando um vulcão entra em erupção, muito provavelmente ele vai gerar explosão, e quando ele gera explosão ele vai jogar aí como se fossem pedaços de rocha a longas distâncias, e isso pode acabar aí atingindo pessoas aí em determinadas localidades, né? Então os piroclastos eles podem atingir aí diretamente uma pessoa, inclusive levando a mesma a óbito, né? Além, claro, também de provocar aí danos materiais aí nos locais onde esses piroclastos chegam, tá? Um outro elemento aí são os gases tóxicos oriundos das explosões, ou melhor, das erupções vulcânicas. Um dos gases que é liberado aí durante uma erupção vulcânica é o SO2, o dióxido de enxofre, que é extremamente tóxico e pode levar aí as pessoas que entram em contato com esse gás, muitas vezes, inclusive, ao óbito, né? E também a gente vai ter também, né, um processo interessante que é a formação de chuvas ácidas, que vão afetar aí os solos, as plantações, e vão afetar inclusive as construções aí das áreas que forem afetadas por uma determinada erupção vulcânica, né? Um outro risco que nós temos aí, que é derivado da erupção vulcânica, é justamente a cinza que é liberada, né, por um vulcão, né? Essas cinzas elas podem aí prejudicar aí diretamente o tráfego aéreo, a circulação dos aviões, né? Dificultando inclusive a visibilidade aí dos pilotos. Então pode levar inclusive um avião aí à queda, né? Dependendo da localização, do deslocamento desse avião em uma região aí de erupção vulcânica, tá? Um outro risco para aviões é essa cinza entrar ali nas hélices, nas turbinas dos aviões, né, podendo inclusive levar um avião à queda, tá? As partículas provenientes aí da erupção que ficam em suspensão na atmosfera podem bloquear a luminosidade, ou seja, o Sol não vai entrar aí dentro desse local, né, onde você tem a erupção, e claro, essa reflexão da luz solar pode afetar aí o desenvolvimento de plantas, pode afetar aí diretamente a vida aí das pessoas, tá? Uma característica interessante é que uma erupção vulcânica ela não é localizada, ela pode levar aí, por exemplo, no caso das partículas, essas partículas elas podem se espalhar aí por centenas de quilômetros e afetar aí grandes áreas do território aí do nosso planeta. As explosões elas podem ocorrer aí em grande magnitude, como por exemplo o que houve com o Krakatoa, tendo diversos efeitos, inclusive a geração aí de terremotos e tsunamis. E muitas vezes a população ela não está pronta para isso, porque você está pronto para uma erupção vulcânica, mas atos indiretos como a formação de tsunamis e de terremotos dificilmente aí são esperados. Então também é um fator, tá? Por todos esses motivos, né, os habitantes das proximidades aí desses vulcões, especialmente quando eles são ativos, eles vivem numa situação aí de permanente vulnerabilidade, né? Porque você não sabe quando o vulcão vai entrar em erupção, você não sabe se vai dar tempo de você fugir aí de uma erupção vulcânica, porque os riscos são vários, né? E aí você tem que decidir se você quer sobreviver ou não. Muitas vezes tem que abandonar tudo, moradia, deixar tudo para trás para poder sobreviver. Os vulcões aí mais ativos do planeta, eles são permanentemente vigiados. Hoje a gente já tem técnicas modernas para detectar aí
uma erupção vulcânica, por exemplo, né? Então, hoje o homem já consegue enviar aí alertas para a população ficar ligada, porque pode ocorrer aí uma determinada erupção vulcânica em um determinado vulcão ativo. Dessa forma, atualmente, hoje, dá para a gente dizer que os riscos de morte e da população por erupção vulcânica são menores. Não que eles são nulos, né? Mas graças à evolução da tecnologia, a detecção aí de erupções vulcânicas, a população pode ficar um pouco mais tranquila, mas nem tanto assim, né? Apesar aí da maior facilidade, nem sempre você consegue ter a detecção aí, de uma erupção vulcânica, levando aí muitas vezes a população a ser surpreendida por uma erupção, e aí todos aqueles riscos que eu mencionei antes vêm à tona, e aí o risco aí de você ser atingido pela lava, pela cinza, pelos piroclastos, as partículas podem causar o bloqueio do sol ou inclusive causar aí as chuvas ácidas, afetando diretamente a vida das pessoas, né? Então dá pra gente dizer que o vulcanismo ele afeta diretamente o cotidiano das populações que vivem nas áreas próximas ao local de erupção, tá? Espero que tenha ficado claro. Um abraço.